Se inscrevam no canal Judeg Reserva. Link na descrição e no comentário fixado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Juregov o Ogro Verde e hoje eu voltei com o quadro Evite essa diarreia para falar de Barros 2. Vamos lá. Sinopse. Após ganhar a Copa Pistão pela quarta vez, Relâmpago McQueen, Owen Wilson e sua equipe retornam a Radiator Springs para descansar. Lá ele reencontra Matt, Larry the Cable Guy, seu maior amigo, que aguarda ansioso pelo retorno. Pouco após sua chegada, Relâmpago toma conhecimento do Grande Prix Mundial, evento organizado pelo empresário Sir Miles Eixo de Roda, Eddie Izzard, onde todos os competidores usarão Alinol, um combustível alternativo. Após ser provocado em um programa de TV por Francesco Bernoulli, John Turturro, um adversário, Relâmpago resolve também competir. Ele decide levar Matt para acompanhá-lo nas corridas, mas logo ele é confundido com o espião americano. Desta forma Matt precisa lidar com Finn McMissile, Michael Caine e Ollie Caixa de Brita, Emily Mortimer, que tentam descobrir qual é o plano do Professor Z, Thomas Krebsman, e seu enigmático chefe para a competição. Porque é ruim e você não deve assistir. Motivo 01 é um exemplo de como não fazer uma continuação. No vídeo do Judeg Class eu falei como fazer uma continuação perfeita. Vamos ver se Carros 2 segue algum desses critérios. Número 1. Expandir o universo. Vamos ver, nós temos o Grande Prix Mundial, temos os outros países. Além de conhecermos mais sobre o mundo. Porém, ao mesmo tempo, ele expande o universo de um jeito estúpido. Espiões? É sério. Espiões. Esse filme introduz máfias, espiões, metralhadoras e coisas nada a ver com o primeiro filme. Ou seja, esse filme expande o universo de um jeito mediano. Por um lado você tem coisas legais como Grande Prix Mundial, por outro lado você tem coisas estúpidas como agentes secretos e máfias. Então digamos que ele expande o universo de um jeito estúpido e idiota. Número 2. Continuar a história, expandir os temas do filme anterior e introduzir novos temas que expandem os temas do filme anterior. Esse filme não continua a história do primeiro filme. Parece mais um spin-off do que uma continuação do primeiro filme. Além da decisão terrível de fazer o Matt ser o protagonista, esse segundo filme é sobre espionagem, agentes secretos e máfias, coisas nada a ver com o primeiro filme, que era sobre corrida e tinha um McQueen como protagonista. Já esse segundo filme parece mais um filme do 007 do que um filme do Carros. Número 3. Dar um impacto na franquia. Isso é bem óbvio. Carros 2 não trouxe impacto algum na franquia, parece mais um episódio especial de Carstons, As Aventuras do Matt do que um filme. Na verdade, o impacto que os eventos de Carros 2 tiveram na franquia é praticamente zero, pois a maioria das coisas que acontecem em Carros 2 são completamente ignoradas em Carros 3. Você pode ignorar Carros 2 e assistir Carros 1 e Carros 3 que tudo vai ficar bem. Carros 3 parece uma continuação de Carros 1, pois a história foca nas corridas de novo, quem é o protagonista de novo, e coisas de Carros 2, como a trama de espionagem e máfia e personagens como Finn McMissile e Ollie Caixa de Brita, parecem nunca ter existido.
Em resumo, Barros 2 é praticamente um Shrek lixeiro da vida, um filme terrível e que, se você pular nada de importante, será perdido no filme seguinte. No caso, se você assiste Carros 1 e Carros 3, ignorando Barros 2, nada de importante será perdido, e no caso da franquia Shrek, se você assiste Shrek 1, Shrek 2 e Shrek para sempre, o capítulo final, ignorando Shrek lixeiro, nada de importante será perdido. Motivo 02 Mate em Carros 1 e Carros 3 é um personagem ingênuo, mas agradável e respeitável. Mas em Barros 2, ele foi flanderizado. Ele se tornou mais estúpido do que ele era no 1 e no 3, se tornando uma versão não psicopata do Patrick Estrela das temporadas 4, 5, 6, 7, 8 e 9 a de Bob Esponja calça quadrada. Sério, em toda hora ele parecia estar apaixonado pelo Relâmpago McQueen. Além do mais, esse filme teve a ideia estúpida de transformar o Matt no protagonista e fazer o McQueen ser coadjuvante. Motivo 03 McQueen coadjuvante. Lembra quando eu disse que Carros 2 não continua a história do Carros 1 e parece mais um spin-off do que uma continuação? Aqui está a prova. Em Carros 1 a história é sobre McQueen em seus primeiros anos de carreira como corredor, em sua juventude deixando de ser um arrogante e se tornando humilde. Carros 2 deveria continuar a história do McQueen e a gente vê coisas como ele se despedir do Doc Hudson ou ter que ver um equilíbrio na vida e amadurecer como personagem. Mas em Carros 2, decidiram fazer o Matt ser o protagonista no lugar do McQueen, e McQueen ser um coadjuvante, o que foi uma ideia estúpida. O filme tinha potencial para desenvolver o McQueen como personagem e fazer ele amadurecer e crescer, e a gente vendo ele vencendo as corridas, ganhando prêmios e seus anos como corredor profissional. Mas infelizmente, não fizeram isso. Fico feliz que em Carros 3 o McQueen tenha voltado a ser o protagonista e o Matt tenha voltado a ser apenas um coadjuvante, igual como era em Carros 1. Motivo 04 personagens. Quase todos os personagens são subdesenvolvidos, com o filme mal nos dando tempo para conhecer os novos personagens, seus motivos ou mesmo qualquer coisa nova sobre o retorno do elenco. O único que se destaca é Miles Axelrod, que não é apenas o criador de Alinol e do Grande Prix Mundial, mas também há uma reviravolta envolvendo ele, além de ser o causador dos eventos de Carros 2, enquanto os outros personagens só podem ser descritos como estes: Finn McMissile como espião especialista, Oley Shiftville como espiã em treinamento, Francesco Bernoulli como rival idiota de Relâmpago McQueen que persegue o diálogo, Professor Z como o vilão inicial do filme, os residentes de Radiator Springs como seus estereótipos do primeiro filme, McQueen como o grande piloto e amigo de Mater, Mater como o personagem principal do filme. Motivo 05 História. A história desse filme é uma porcaria. Tem uma trama frustrantemente estúpida que depende de conveniências. Porque o vilão precisa se cobrir durante a reunião, a não ser para impedir que o enredo prossiga e manter a identidade do líder dos Tranqueiras misteriosa. Outro exemplo é quando Matt diz aos espiões que ele não é um espião várias vezes, mas eles ainda pensam que ele é um espião. Outro exemplo também está na cena da morte de Rod Redline, o carro vermelho que manda uma mensagem no início do filme, quando o Professor Z apenas diz que descobriu que o Alinol tem uma fraqueza contra pulso eletromagnético, embora no final, ele seja basicamente quem o inventou. Ninguém está lá, exceto Redline, a quem você vai matar de qualquer maneira. Porque ainda tenta esconder a verdade se ninguém mais vai descobrir. E falando de roteiro ruim, os personagens são tão estúpidos que não é um exagero eu dizer que Matt é o personagem mais inteligente nesse filme. Outra tipo de conveniência é o mistério do verdadeiro líder dos Tranqueirs. Parece que existe apenas para dar o momento Matt é inteligente, quando ele revelou quem realmente é o líder. E mesmo assim Mater ainda age como um idiota, mesmo depois de mandar prender o vilão na cena seguinte. Nunca aconteceu. Além disso, o raciocínio de Mater não faz nenhum sentido. Como ele soube que o motor de Miles cheio de roda é o mesmo da foto? Claro, os mesmos parafusos do motor que os da bomba relógio. Mas como isso se relaciona com o fato de Miles ter o motor?
E na cena do vazamento de óleo, a maior parte do óleo estava fluido de mater. Então é um detalhe muito pequeno, mas muito importante, que não... Motivo 06 Animação. Embora a animação seja mais detalhada do que a do primeiro filme, ele sofre um terrível problema. A maioria dos personagens são um pouco diferentes. Veja. Motivo 07 Comédia. Bem, vimos que esse filme tem uma história terrível que não continua a história do primeiro filme e ainda por cima tenta expandir o universo da franquia de um jeito idiota e sem sentido, além de que pode ser ignorado. Mas o filme é engraçado. Não. Ele é terrível. Esse filme se baseia em humor de golpe e piadas bobas. Digo, o primeiro filme também tinha um humor bobo e infantil, mas o ritmo dele era lento e a história era bonita e com uma história sobre um cara arrogante que se torna alguém melhor. O que fez Carros 1 ser tão bom é que ele era um filme com emoção, basicamente o que um filme da Pixar. Porém, Carros 2 é um filme terrível, o ritmo dele é muito rápido e cheio de piadas bestas acontecendo. E quando tenta ter uma cena emocional, termina sendo uma cena ridícula, tipo a cena do mate, relembrando das coisas idiotas que ele fez no Grande Pix Mundial após receber gás do sono, que termina sendo uma cena estúpida e besta. Sério, parece um filme da Illumination essa porcaria. Parece que a Pixar foi para o futuro e viu a Illumination ganhando dinheiro com filmes sem a alma, como o Lorax em busca da trúfula perdida, 2012, Minions, 2015, o Grinch, 2018, e Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2, 2019. Então decidiu fazer Barros 2 como uma forma de seguir a fórmula Illumination de fazer filme. É como se a Pixar tivesse feito Barros 2 com a intenção de ser ruim desde o início ou simplesmente foi feito sem algum esforço mesmo, a ponto de que a porcaria do filme dos Minions de 2015, que eu odeio também, consegue ser um filme mais maduro, divertido e assistível do que Barros 2. E eu noto que Minions foi feito com mais esforço do que Barros 2, mesmo Minions sendo um filme ruim, é 1000 vezes melhor do que Barros 2. Eu não estou brincando. Fico feliz que Carros 3 exista, pois ele serve como uma verdadeira continuação para Carros 1, como uma forma de agradar aqueles que não gostaram de Barros 2, e volta com a essência de Carros 1, com o foco da história sendo nas corridas, quem sendo protagonista, um adversário babaca como vilão e uma história que tenta ser comovente, reconhecendo que o que fez Carros 1 ser realmente bom não foi a comédia, mas sim a emoção que o filme tinha e a história comovente de McCain como personagem. Motivo 08 Filme hipócrita. Esse filme mostra que os carros estão tentando achar combustível alterno, além de que a comédia de Barros 2 só se baseia em piadas bestas, tipo mate peidando, piadas de golpe como a cena do filme que saiu e mate golpeando alguém ou mate fazendo coisas bestas e infantis durante o filme inteiro, o que torna o filme muito infantil e besta. Para não acabar com a natureza e serem mais ecológicos. A ideia de automóveis vivos, demonstrando preocupação com o meio ambiente e tornando-se verdes é sem dúvida ridícula, para o que parece ser uma satisfação. É decepcionante porque este é um filme produzido pela Pixar que, novamente, é tradicionalmente conhecida por suas histórias comoventes. Isso também contém uma mensagem hipócrita. Diz que ser verde é ruim e que devemos abusar do petróleo e dos combustíveis fósseis e não criar fontes alternativas de energia/combustível que sejam boas para o meio ambiente. Carros 2 mostra carros vivos preocupados com o meio ambiente e tornando-se ecológicos, o que leva Miles Aslerod a criar um combustível alternativo e ecológico, Alinou. No final, Miles Aslerod é preso, o que faz com que os carros voltem a usar gasolina.
Além disso, no primeiro e no terceiro filmes, os automóveis ainda usam gasolina, o que mostra que ele traz uma mensagem muito ruim contra o meio ambiente e os combustíveis alternativos ecologicamente corretos. Motivo 09 contradiz coisas do primeiro filme. Sério, esse filme contradiz coisas do primeiro filme. Por exemplo, no primeiro filme, falava que a gasolina era o único alimento dos automóveis vivos, mas em Barros 2, vemos eles bebendo bebidas alcoólicas em uma cena. Também acho que a forma que tentaram expandir o mundo da franquia foi feito de um jeito porco, pois eles mostram o mundo sendo exatamente como o nosso, só que com carros. Enquanto no primeiro filme tinha gatas davam razão para eles serem carros, como as casas sendo em forma de cone, ou a gasolina sendo comida, e as montanhas de Radiator Springs sendo em forma de caminhão, se você notar, claro. Mas em Barros 2 não tem nada disso, o que é uma pena. Motivo 10 arruinou a reputação da franquia. Barros 2 foi o ponto em que a franquia deixou de ser um fenômeno e se tornou apenas grana. Somente uma franquia genérica feita para crianças. Por causa desse filme, nós tivemos coisas como a terrível duologia Aviões e obviamente Carros 3, na qual eu pretendo falar algum dia no meu canal. Barros 2 é um filme que esqueceu tudo aquilo que fez Carros 1 ser tão bom. Você não é o dono do mundo, e enquanto você não mudar o seu pensamento, você vai ficar para trás. Carros 1 não é um filme de comédia, embora muitos pensem que é por causa do Barros 2. Carros 1 é na verdade uma história comovente sobre amadurecer e mudar como pessoa, o jovem e o sábio, etc. Um filme da Pixar, basicamente. Barros 2 não tem nada disso, e como eu disse, esse filme é inútil e não adiciona nada para a história de McKellen. Então, vocês devem estar pensando Carros 3 adiciona algo para a história da franquia. Você realmente pensa que esse filme mediano é ótimo? Realmente? Sim, realmente ótimo. Mas antes de eu fazer um vídeo sobre Carros 3 no quadro Filmes nota 3.8 de 10, muito ruim. Em conclusão, esse filme é melhor do que A Era do Groga, O Big Bagulho, 2016, mas é pior do que Shrek Lixeiro, 2007. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sino para receberem todas as notificações. Até a próxima e aqui vai um urro de despedida para vocês. Querido, pode ir lá buscar o bolo? Acabar com o pudim! Calma, vai ficar tudo bem. Shrek, o que está acontecendo? Nada! Precisamos do bolo!